Bom, prosseguindo, devido a esse erro desse bispo Estevão de Roma, o item 9 do nosso material didático, aí na página 52, um dos pastores que fugiu para não adorar o demônio, ele vai romper com essa igreja de Roma. Ele vai dar início a uma igreja que os católicos vão chamar essa igreja de os novacianos, porque a igreja católica ela vai controlar a história, isso está mais do que provado. Então ele dava nome também a essas igrejas ligadas a algum homem. Os novacianos, os próprios historiadores católicos, diz que eles vão existir até os anos 800, quando a igreja católica, já usando o exército bárbaro do Sacro Império Romano Germânico, vai continuar perseguindo essas igrejas, e eles dizem que nos anos 800 teve uma igreja que eles não conseguiram matar, que ela fugiu para a China, porque a China não fazia parte do Império Romano. E nesse período a China não tinha o comunismo, ela não odiava os cristãos. Então os historiadores católicos mesmo dizem, não conseguimos matar essa igreja dos novacianos, porque teve uma que fugiu para a China. Então, quando que essa igreja ela teve origem? Foi nesse período com esse bispo pagão, esse bispo romano, Estevão II, que era um pagão. O comentário diz, o item 9, Novaciano. Novaciano foi morto próximo do ano 253 da era cristã, durante a perseguição de Valeriano. Novaciano havia entrado em conflito com Cornélio, bispo de Roma, que recebia os lápices sem nenhuma disciplina. Ou seja, aqueles que sacrificaram ao demônio, o bispo de Roma recebia eles sem nenhuma disciplina. Pode voltar, você é um cristão normal. Era um erro muito grave. Então, Novaciano e outros cristãos vão tomar a decisão. Olha, vamos separar dessa igreja. Ele prossegue o comentário. Este conflito causou uma divisão entre as igrejas que estavam na cidade de Roma. O historiador Sócrates de Constantinopla, que viveu entre o ano 380 e 450, descreve as palavras de um bispo chamado Asclepíades. Ele diz: eu aprovo Novaciano por se recusar a comungar com aqueles que sacrificaram, pois eu mesmo teria feito o mesmo. Você deve ser misericordioso, mas uma pessoa que sacrificou o demônio, irmãos, normalmente tinha que sacrificar e comer das coisas sacrificadas ao demônio. Alguém abre um templo satanista ao lado da tua igreja, surge uma perseguição, aí uma parte da igreja foge durante a perseguição, outra parte fica. Essa parte que fica vai lá no templo satanista cultuar o demônio. Aí quando termina a perseguição, agora voltou tudo ao normal? Não podia, Novaciano estava certo. E é essa igreja que vai gerar a igreja católica. O comentário prossegue. Novaciano será pastor de uma entre muitas igrejas chamadas anabatistas. A sua igreja será chamada de Novacianos e existirá em grande quantidade, até que a igreja católica, no ano 411 da era cristã, tornará heresia não batizar recém-nascido. Novaciano também rejeitou as alterações que o bispo de Roma adotara em relação ao batismo de recém-nascido. Ao receber membros que havia recebido o batismo quando recém-nascido, Novaciano os batizava, gerando maior controvérsia entre as igrejas. A igreja de Novaciano foi chamada anabatista, ou seja, rebatizadora, mas Novaciano afirmava que ele não estava rebatizando, pois o batismo de recém-nascido não tem valor para Deus. E assim ele dizia que estava batizando. E até hoje, igreja cristã de verdade continua dizendo isso. Batismo de recém-nascido não tem valor diante de Deus. Essas igrejas católica e protestante, todas elas têm que se consertar diante de Deus, que elas estão todas erradas. O batismo deles não tem valor.
Cristianismo exige confissão de fé e ponto. E a origem da heresia deles nós sabemos qual é. O comentário prossegue. A Enciclopédia Católica, em seu verbete sobre o bispo Novaciano, informa quem eram os bispos que acompanhavam Novaciano. Veja o que ela diz. Não é de surpreender que um homem com talentos como Novaciano, consciente de sua superioridade sobre Cornélio, quer dizer, ele está dizendo que Novaciano era um conhecedor das Escrituras, um homem temente a Deus, e o tal de Cornélio, que seria o Papa, a própria Enciclopédia Católica está dizendo isso, que ele era inferior a Novaciano na sua influência na igreja, só que ele ficou na perseguição, não? E ele provavelmente era um traditor e também um lápis, ou seja, um traidor, um caído, então ele recebia os caídos diretamente sem disciplina. Está errado. A Enciclopédia Católica prossegue. Ou que tenha encontrado sacerdotes para apoiar seus ambiciosos pontos de vista. Ele vai começar a criticar Novaciano. Seu esteio estava nos confessores, ainda na prisão, Máximos, Urbanos, Nicostratos e outros, ou seja, confessores foram pessoas que foram presas, mas não adoraram o demônio, tá bom? Dionísio e Cipriano escreveram para repreendê-los e eles voltaram para a igreja. Um dos principais impulsionadores do lado de Novaciano foi o padre cartaginês Novatus. Não havia padre nessa época, mas a Enciclopédia Católica chama de padre, né? Padre nessa época eram os sacerdotes de Júpiter. Foi o padre cartaginês Novatus que favoreceu a frouxidão em Cartago por oposição a seu bispo. Bom, então, as igrejas estavam divididas. As igrejas estavam divididas por conta daqueles que durante a perseguição eles não resistiam. Agora veja que interessante, Novaciano era pentecostal, tá bom? Eu coloquei um texto aí que eu até indico a vocês, a obra 2000 anos de cristianismo carismático, e lembre-se, carisma é o termo grego para dons espirituais, tá bom? Então são 2000 anos de cristianismo pentecostal. Ele diz o seguinte, é ele, né, descrevendo textos de Novaciano, é ele, o Espírito Santo, que coloca os profetas na igreja, instrui os professores e orienta as línguas, concede poderes e cura, realiza maravilhas, oferece o discernimento dos espíritos, confere poderes de governo, sugere conselhos e organiza vários outros dons que fazem parte dos carismata, ou seja, ele usa o termo grego carisma, que é dons espirituais, fazendo assim com que a igreja do Senhor se esmere e se aperfeiçoe em todo lugar com os seus membros. Então olha que interessante, nós temos aqui nos anos 253 um cristão, tá bom? Que ele se destacava na igreja de Roma. Ele teve que se separar dessa igreja porque essa igreja estava apostatando da fé. Essa igreja recebia as pessoas que tinham adorado o demônio sem disciplina e já estava adotando o batismo de recém-nascido e já tinha mudado a data da Páscoa. Então era realmente uma igreja errada, como é errada até hoje a igreja católica. Ok? Todas as igrejas que batizam crianças e que seguem essa Páscoa pagã. A Páscoa bíblica, nós hoje não sacrificamos animais, mas nós lembramos a morte de Jesus como a igreja primitiva fazia. Então, agora, dia 23 de abril, às 10 horas da manhã aqui no Brasil, estará completando 1995 anos da morte de Jesus. É bom nós dobrarmos o nosso joelho e agradecermos pela morte do Cordeiro Pascal. Isso é o que a verdadeira igreja de Jesus faz. Vocês não vão se deixar enganar. No tópico anterior surgiu perguntas aí, eu falei para vocês, não acredite nesses homens aí, Donald Trump, porque o homem ele é ligado a supremacistas raciais.
Cristão não é racista, irmão. Quando sai esse assunto de racista, eu como branco, eu tenho vergonha desse tema. E eu ainda falo, irmãos, no mundo, o ateu quer se livrar do racista. Nós estamos vendo aí no mundo do futebol, todo mundo fica horrorizado com esse racismo. E aí surgem batistas protestantes nos Estados Unidos que não são cristãos. Nós não podemos ter aliança com eles. Esses homens são aliados do Donald Trump. Esses homens perseguem, capturam e matam negros. Como é que nós vamos fazer aliança com essas pessoas? Como é que nós vamos acreditar em profecias que dizem que esse Donald Trump e esses homens são cristãos? Donald Trump, ele está trabalhando, irmãos, pela aliança do anticristo. Essa é a minha teoria. Se isso vai se comprovar, eu certamente não estarei nem aqui na Terra. Mas vejam os noticiários. Não se deixe enganar, porque se você chega no púlpito e elogia Donald Trump, e aí uma pessoa que está ali na igreja procurando conhecer o Evangelho, ele vai falar, olha, mas eu li aí que esse Donald Trump é ligado a esses satanistas da Ku Klux Klan. Então, você vai causar um desserviço para o cristianismo. Né? Então, tome cuidado. Nós não podemos garantir que o Donald Trump seja satanista. Mas eu, por exemplo, não ando com ninguém da Ku Klux Klan. No meu entender, nenhum cristão anda com essas pessoas. E lembrando que o Donald Trump, o genro dele é um judeu que está dirigindo as alianças de paz de Israel com o mundo. E essa sempre foi pregada pela igreja como uma questão perigosa, porque essa vai ser a atitude do anticristo. Por um lado, nós desejamos o bem de Israel, oramos pela paz de Jerusalém, mas a profecia diz que eles farão aliança com o inferno. Foi o que nós lemos lá em Isaías 28, versículo 15 a 18. Farão aliança com a morte, aliança com o inferno. Então, é questão para nós vigiarmos.